Este é o canal Verdade, que tem compromisso com a verdade, ciência, filosofia e religião. Vejamos o tema de hoje. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus 5:7. Se perdoarem aos homens as faltas que cometerem contra vocês, também seu Pai Celestial lhes perdoará os pecados. Mas, se não perdoarem aos homens quando lhes tenham ofendido, seu Pai Celestial também não lhes perdoará os pecados. Mateus 6:14 e 15. Se contra vocês pecou seu irmão, vão fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele, se lhes atender, terão ganho o seu irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não lhe digo que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Mateus 18:15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam almas sem elevação, nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel, a outra é calma, toda mansidão e caridade. Ai daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, sê-lo-á por Deus. Com que direito reclamaria ele o perdão de suas próprias faltas, se não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz que cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas de maneira ilimitada. Há, porém, 2 maneiras bem diferentes de perdoar: uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita, com delicadeza, ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido, ou aquele que tal se julga, impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação, a fim de poder dizer a toda a gente: vejam como sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Em toda contenda, aquele que se mostra mais conciliador, que demonstra mais desinteresse, caridade e verdadeira grandeza da alma, granjeará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Reconciliação com os adversários. Reconcilia-se o mais depressa possível com o seu adversário, enquanto está com ele a caminho, para que ele não lhe entregue ao juiz, o juiz não lhe entregue ao ministro da Justiça e não seja metido em prisão. Digo-lhe, em verdade, que daí não sairá, enquanto não houver pago o último centavo. Mateus 5:25 e 26. Na prática do perdão, como, em geral, na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem, muitas vezes, com seu ódio, no além-túmulo, aqueles contra os quais guardam rancor, donde decorre a falsidade do provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que o outro, a quem ele quer mal, esteja preso ao seu corpo e, assim, menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Nesse fato reside a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo dos que apresentam certa gravidade, quais os de subjugação e possessão.
O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. Deus o permite, para os punir do mal que a seu turno praticaram, ou, se tal não ocorreu, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, não perdoando. Importa, conseguintemente, do ponto de vista da tranquilidade futura, que cada um repare, quanto antes, os agravos que haja causado ao seu próximo, que perdoe aos seus inimigos, a fim de que, antes que a morte lhe chegue, esteja apagado qualquer motivo de dissensão, toda causa fundada de ulterior animosidade. Por essa forma, de um inimigo encarniçado neste mundo se pode fazer um amigo no outro. Pelo menos, o que assim procede põe de seu lado o bom direito e Deus não consente que aquele que perdoou sofra qualquer vingança. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, é, principalmente, para que elas se não perpetuem nas existências futuras. Não sairão de lá, da prisão, enquanto não houverem pago até o último centavo, isto é, enquanto não tiverem satisfeito completamente a justiça de Deus. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando forem depor sua oferenda no altar, lembrarem de que o seu irmão tem qualquer coisa contra você, deixe a sua dádiva junto ao altar e vá, antes, reconciliar-se com o seu irmão. Depois, então, volte a oferecê-la. Mateus 5, 23 e 24. Quando diz, vá reconciliar-se com o seu irmão, antes de colocar a vossa oferenda no altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faz do seu próprio ressentimento, que, antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais, cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar de fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixa a sua oferenda junto do altar e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, se quiser ser agradável ao Senhor. O cisco e a trave no olho. Como é que vê um cisco no olho do seu irmão, quando não vê uma trave no seu olho? Ou, como é que diz ao seu irmão, deixe-me tirar um cisco do seu olho, você que tem no seu uma trave? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e depois, então, veja como pode tirar o cisco do olho do seu irmão. Mateus 7, 3 a 5. Uma insensatez da humanidade consiste em ver o mal de outrem, antes de vermos o mal que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se visse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular, para si mesmo, os seus defeitos, tanto morais quanto físicos. Semelhante insensatez é essencialmente contrária à caridade, porquanto a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. Com efeito, como poderá um homem, bastante presunçoso para acreditar na importância da sua personalidade e na supremacia das suas qualidades,
possuir ao mesmo tempo a abnegação bastante para fazer ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria. Por isso mesmo, porque é o pai de muitos vícios, o orgulho é também a negação de muitas virtudes. Ele se encontra na base e como móvel de quase todas as ações humanas. Essa a razão por que Jesus se empenhou tanto em combatê-lo, como principal obstáculo ao progresso. Não julguem, para não serem julgados. Atire a primeira pedra àquele que estiver sem pecado. Não julguem, a fim de não serem julgados, porquanto serão julgados conforme tiverem julgados os outros, empregar-se-á consigo a mesma medida de que se tenha servido para com os outros. Mateus 7:1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério e, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Diziam isto para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vocês que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Ficou, pois, Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém lhe condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não lhe condenarei. Vai-se e de futuro não torne a pecar. João 8:3-11. Atire-lhe a primeira pedra aquele que estiver isento de pecado, disse Jesus. Essa sentença faz da indulgência um dever para nós outros, porque ninguém há que não necessite, para si próprio, de indulgência. Ela nos ensina que não devemos julgar com mais severidade os outros, do que nos julgamos a nós mesmos, nem condenar em outrem aquilo de que nos absolvemos. Antes de apontarmos a alguém uma falta, vejamos se a mesma censura não nos pode ser feita. O reproche lançado à conduta de outrem pode obedecer a dois móveis: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Não tem desculpa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então, só há maledicência e maldade. O primeiro pode ser louvável e constitui mesmo, em certas ocasiões, um dever, porque um bem deverá daí resultar, e porque, a não ser assim, jamais, na sociedade, se reprimiria o mal. Não cumpre, aliás, ao homem auxiliar o progresso do seu semelhante. Importa, pois, não se tome em sentido absoluto este princípio: não julgue se não quiser ser julgado, porquanto a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido que se mostre o mal, uma vez que ele próprio nos deu o exemplo, tendo-o feito, até, em termos enérgicos. O que quis significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. Tornar-se alguém culpado daquilo que condena em outrem é abdicar dessa autoridade, é privar-se do direito de repressão. A consciência íntima, ademais, nega respeito e submissão voluntária àquele que, investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios de cuja aplicação lhe cabe o encargo. Aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que, igualmente, ressalta das palavras de Jesus. Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas: quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-á, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes.
Aí tem um dos ensinos de Jesus que mais lhes devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confronte essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se lhes deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoará, mas ilimitadamente, perdoará cada ofensa tantas vezes quantas ela lhe for feita, ensinará a seus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a sua mansuetude, fará, enfim, o que deseja que o Pai Celestial por você faça. Não está Ele a lhe perdoar frequentemente? Conte porventura as vezes que o seu perdão desce a lhe apagar as faltas. Preste, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, apliquem-na a vocês mesmos. Perdoe, use de indulgência, sejam caridosos, generosos, pródigos até do seu amor. Dê, que o Senhor lhe restituirá, perdoe, que o Senhor lhe perdoará, abaixe-se, que o Senhor lhe elevará, humilhe-se, que o Senhor fará que assente à sua direita. Vão, meus bem-amados, estudem e comentem estas palavras que lhes dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, lhes tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoem aos seus irmãos, como precisam que eles lhes perdoem. Se seus atos pessoalmente lhes prejudicaram, mais um motivo aí têm para serem indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento terá em relevar os agravos dos seus irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais se esqueçam de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que se dizem espíritas, sejam-no. Esqueçam o mal que lhe tenham feito e não pense senão numa coisa, no bem que pode fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que é responsável pelos seus pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuide, portanto, de os eliminar de todo o sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, 1862. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoem, pois, meus amigos, a fim de que Deus lhes perdoe, porquanto, se forem duros, exigentes, inflexíveis, se usarem de rigor até por uma ofensa leve, como quererão que Deus esqueça de que cada dia maior necessidade tem de indulgência? Ai daquele que diz: nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de si mesmo, não reconhecerá que foi o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foi quem atirou o primeiro golpe, se lhe não escapou alguma palavra injuriosa, se não procedeste com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o seu adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível, razão demais para ser indulgente e para não se tornar merecedor da desfeita que lhe lançou. Admitamos que, em dada circunstância, foi realmente ofendido. Quem dirá que não envenenou as coisas por meio de represálias e que não fez degenerar-se em querela grave o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se de si dependia impedir as consequências do fato e não as impediu, é culpado. Admitamos, finalmente, que de nenhuma censura você reconhece merecedor. Mostre-lhe clemência e com isso só fará que o seu mérito cresça. Há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Tem o perdão dos lábios e o perdão do coração.
Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário, eu lhe perdoo, mas, interiormente, alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão, segundo o Evangelho? Não, o perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, esse o único que lhe será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de vãs palavras e de simulacros. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas, o rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Paulo, Apóstolo, 1861. A indulgência, espíritas, queremos falar-lhes hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente, e, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma desculpa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfida intenção. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço, mas, mesmo neste caso, tenha o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, as mais das vezes, velados. Quando criticam, que consequência se há de tirar das suas palavras? A de que não terá feito o que reprova, visto que está a censurar, que vale mais do que o culpado. Ó homens! Quando será que julgarão os seus próprios corações, os seus próprios pensamentos, os seus próprios atos, sem lhes ocuparem com o que fazem seus irmãos? Quando só terão olhares severos sobre si mesmos? Seja, pois, severos para consigo, indulgente para com os outros. Lembre-se daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censura ou condena o que releva, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembre-se de que você, que clama em altas vozes, maldição, terá, talvez, cometido faltas mais graves. Sejam indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. José, Espírito Protetor, 1863. Seja indulgente com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julguem com severidade senão as suas próprias ações e o Senhor usará de indulgência para consigo, como de indulgência houver usado para com os outros. Sustenta os fortes, anima-os à perseverança. Fortaleça os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostre a todos o anjo da penitência estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendam todos a misericórdia infinita de seu Pai e não esqueçam nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas, sobretudo, pelos atos, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Compreenda bem o valor destas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Que é o que pede ao Senhor, quando implora para si o seu perdão? Será unicamente o esquecimento das suas faltas? Esquecimento que lhe deixaria no nada, porquanto, se Deus se limitasse a esquecer as suas faltas, ele não puniria, é exato, mas tampouco recompensaria.
a recompensa não pode constituir prêmio do bem que não foi feito, nem, ainda menos, do mal que se tenha praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo-lhe que perdoe os seus desvios, o que lhe pede é o favor de suas graças, para não reincidir neles, é a força de que necessita para enveredar por outras sendas, as da submissão e do amor, nas quais poderá juntar ao arrependimento a reparação. Quando perdoar aos seus irmãos, não se contente com o estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, porquanto, as mais das vezes, muito transparente é esse véu para os olhares seus. Leva-lhes, simultaneamente, com o perdão, o amor, faça por eles o que pediu fizesse o seu Pai Celestial por você. Substitui a cólera que emporcalha, pelo amor que purifica. Pregue, exemplificando essa caridade ativa, infatigável, que Jesus lhe ensinou, pregue-a, como ele o fez durante todo o tempo em que esteve na terra, visível aos olhos corporais e como ainda a prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Siga esse modelo divino, caminhe em suas pegadas, elas lhe conduzirão ao refúgio onde encontrará o repouso após a luta. Como ele, carreguem todos vocês as suas cruzes e subam penosamente, mas com coragem, o seu calvário, em cujo cimo está a glorificação. João, Bispo de Bordeaux, 1862. Caros amigos, sejam severos consigo, indulgente para as fraquezas dos outros. É esta uma prática da santa caridade, que bem poucas pessoas observam. Todos vocês têm maus pendores a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos têm um fardo mais ou menos pesado a aliviar, para poder galgar o cume da montanha do progresso. Por que, então, tem de mostrar-se tão clarividente com relação ao próximo e tão cego com relação a você mesmo? Quando deixará de perceber, nos olhos de seus irmãos, o pequenino cisco que os incomoda, sem atentar na trave que, nos seus olhos, lhe cega, fazendo-lhe ir de queda em queda? Creia nos seus irmãos, os espíritos. Todo homem, bastante orgulhoso para se julgar superior, em virtude e mérito, aos seus irmãos encarnados, é insensato e culpado. Deus o castigará no dia da sua justiça. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade, que consistem em ver cada um apenas superficialmente os defeitos de outrem e esforçar-se por fazer que prevaleça o que há nele de bom e virtuoso, porquanto, embora o coração humano seja um abismo de corrupção, sempre há, nalgumas de suas dobras mais ocultas, o germen de bons sentimentos, centelha vivaz da essência espiritual. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Espiritismo, doutrina consoladora e bendita, felizes dos que a conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Para esses, iluminado está o caminho, ao longo do qual podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegarem ao fim da jornada: caridade prática, caridade do coração, caridade para com o próximo, como para si mesmo, numa palavra, caridade para com todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres e porque impossível é amar realmente a Deus, sem praticar a caridade, da qual fez ele uma lei para todas as criaturas. Do Fetre, Bispo de Nevers. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vocês deve trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela lhes foi confiada. Por isso mesmo, devem fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de rebaixar. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível.
Ademais, a censura que alguém faz a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas. Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal, quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade, na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e à satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos, se não estudasse os modelos? São Luís, 1860. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada esta questão e, para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem, do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Louvado seja o Senhor! Se você chegou até aqui, é porque gostou do tema ou achou interessante. Então, faça a sua inscrição no canal se ainda não fez, dê o seu like ou gostei, compartilhem com sua lista e com seus grupos e amigos. Fiquem todos com Deus e sempre com Jesus na mente e no coração.